Visão da sua função no reino de Deus. É bom a gente entender que esse capítulo 19, o início dele, ele está mostrando um pouco do que acontece naquele momento histórico onde Paulo é mais um em uma guerra. Qual era essa guerra? A guerra entre os romanos e os judeus. A guerra não era contra os cristãos. Os cristãos, vamos dizer assim, era pouca ficha, ou como o pessoal, ficha pequena, alguma coisa assim que o pessoal costuma dizer. Mas enfim, o cenário era de guerra. A Bíblia cita Saulo como mais um soldado a serviço de Roma contra os judeus e de quebra contra os cristãos. Então assim, Paulo era só mais um de tantos outros que perseguiam a igreja primeiro judaica e depois cristã, de quebra, vamos dizer assim. E aí eu pontuei algumas coisas, do versículo de 1 a 3, e escrevi o seguinte: a busca pela verdade liberta. Saulo, ele está crente que ele sabe de todas as coisas, que a igreja dele é certa, que ele é o detentor, da verdade de Deus. Por que a gente pode pensar nisso? Porque quem que ele vai pedir carta para poder prender os cristãos? Os sacerdotes. Ou seja, ele não vai num tribunal, ele não vai na delegacia, como se a gente trazia para os nossos dias, ele vai na igreja pedir assim: não, tem gente que contra a nossa igreja, está falando mal e está falando que existe outro Deus, que não o Messias escolhido. E aí a gente não sabe muito bem qual era a imagem religiosa dele em si, que era uma pessoa muito letrada e tal, mas eu escrevi isso: a busca pela verdade liberta. Saulo buscava eliminar as resistências dentro da sua igreja. Ele não procurava um inimigo que estivesse pacífico, ou que alguém falou para ele, não, como foi a questão da Ku Klux Klan, da perseguição aos negros, não, a gente vai matar eles porque eles são negros. Ou na própria África, que teve lá duas tribos, uma contra a outra, uma porque tinha o nariz largo e a outra porque o nariz era fino. E aí morreu milhões de pessoas. Quem quiser o nome do filme que retrata isso muito bem, é Hotel Ruanda. Eu tenho até ele em casa, quem quiser assistir, vale a pena assistir. E aí o que a gente pode pensar? Quem são os nossos inimigos hoje? Tem muita gente que fala mal do governo, que fala mal disso, daquilo. Depois, mais adiante, depois que Paulo se converte, é claro, ele vai falar assim: entre todas as coisas que eu passei difíceis, passei também pela perseguição ou pela falsidade dos meus irmãos. Saulo é esse religioso fervoroso que não aceita que alguém fale mal da sua igreja, que alguém fale ou ensine outra doutrina. Só que com isso ele está demonstrando uma fidelidade ao seu Deus, à sua religião. Paulo não está guerreando e prendendo à toa. Ele está defendendo uma verdade, a sua verdade, que mesmo sem saber, ele está indo e trabalhando em prol disso. A expansão da igreja de Deus começa na vida de Paulo, de Saulo, e ela quase que termina por conta dos homens. Por que eu digo isso? Porque no versículo adiante, a gente vai ver que a primeira coisa, quando Deus fala com o profeta fala o quê? Ah, mas peraí, o cara está matando todo mundo, você quer, ou seja, o que deveria obedecer imediatamente à ordem de Deus, já dá um passo para trás. Claro que depois ele segue, mas quem está em busca da verdade é Saulo, e ele encontra com a verdade da forma mais singular possível, e a verdade é Cristo. A religiosidade, os fundamentos, a doutrina e as coisas da nossa igreja terminam por engessar as pessoas, mas quando o religioso se encontra com Cristo, ele é liberto. Temos
nós tivemos realmente um encontro com Cristo? Somos realmente libertos? Porque a gente é muito fácil pensar que fomos libertos dos vícios, das coisas que antes fazíamos, que a gente entende que desagrada a Deus. Mas nós conseguimos nos libertar do egoísmo, da falta de amor. Porque às vezes um irmão fala alguma coisa com a gente crucifica o irmão, não é isso? Mas se fosse nosso filho que dissesse isso, ele ia falar isso agora e a gente ia ficar esperando um momento para poder perdoar. Deus nos chama para amar dessa forma e não crucificar o irmão, mas dar a ele uma outra oportunidade e ainda assim, se ele não cair em si, a gente se humilhar diante dele e ainda ter que pedir perdão a ele. Tem muita gente que não consegue dar a segunda chance. Paulo recebe uma oportunidade e ele, através desse encontro com Cristo, é liberto. E aí ninguém consegue compreender por que ele se tornou um grande missionário. Ou as pessoas acham que foi assim: ele caiu do cavalo, levantou, foi lá, ficou cego, curou e começou a implantar a igreja por aí. Não. Sabe quantos anos Paulo ficou estudando, aprendendo, se questionando? E aí eu posso colocar como foi na minha vida, conversando com Deus, questionando as coisas terrenas diante de Deus. Alguém sabe quanto tempo Paulo ficou nesse seminário de Deus? Porque ali fala alguns dias, né? A Bíblia vai falar alguns dias. E dá a entender que ainda foi pouco tempo. Mas ele ficou 14 anos aprendendo antes de ir ao campo missionário, antes de cumprir com o seu chamado. Deus pode ter até te chamado, mas se você não buscar aprender, se você não buscar conhecer a Deus, os mistérios de Deus, você não está apto a ir ao campo missionário. E uma das coisas que mais me entristece é ver pessoas muitas vezes no campo missionário e dizer como a irmã disse de uma pessoa anteriormente. Porque, irmãos, a minha briga até com a Sara é justamente porque eu não quero tirar férias. Eu tenho direito a tirar 48 dias de férias nesse ano. E a minha luta comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu não trabalho aqui. Isso aqui não é trabalho para mim. Isso aqui é um ministério. Quando as pessoas perguntam na rua: mas qual a sua profissão? Eu falo: não tenho profissão, eu tenho vocação. Outro dia eu vi alguém dizer que o Niemeyer, o grande arquiteto aí, ele já internado nos últimos dias de vida, e ele viveu bem, né? Ele reuniu os funcionários, o pessoal dele, os engenheiros, num hospital. Às vezes a gente pensa assim: não, vou para a igreja hoje. Não, irmãos, Deus dá uma oportunidade para a gente de conhecer e de nos libertar das coisas passadas, mas a maior de todas as oportunidades e a coisa mais gostosa que se tem é aprender de Deus e dos seus mistérios. Por último, visão do cego e cegueira dos sãos, aí do 11 ao 19. Dá para a gente imaginar como Saulo viu tudo, ficou cego e viu depois, né? E quando ele era cego ele ainda via. Até esqueci assim: os homens de Saulo não viram. Saulo viu a luz que o cegou, e ainda Saulo viu a luz que o cegou, e em oração viu o irmão que iria o curar, mas os seus companheiros não viram nada. A Bíblia diz que eles viram alguma coisa? Diz que eles ouviram. Tem muito crente assim: ouviu falar de Jesus e está voltando para casa, está deixando a igreja, inclusive, né? Como os homens de Paulo não seguiram com ele. Talvez Paulo possa ter até pregado para ele em outro momento, mas a Bíblia diz que Paulo teve a visão de quem ia o curar. Qual a visão que você tem? Qual a visão que Deus te deu? A igreja se abre para os gentios nesse momento. Até então eles achavam assim: não, aqui só judeu.
Aqui só entra judeu. Paulo vem como gentio, tem um encontro com Cristo, talvez seja o único apóstolo gentio, teria que estudar isso, mas eu creio que é isso mesmo. Todos os outros discípulos eram judeus, e Paulo é o primeiro não judeu e que faz um ministério muito, vamos dizer assim, não quero julgar, né, ou questionar ponto a ponto, mas se você for imaginar o que Paulo fez, não só de evangelização, de expansão do reino de Deus, mas comparado aos judeus, que a gente pode dizer o quê? O novo convertido do que o crente que nasceu na igreja. E às vezes a gente olha assim, não, mas é o pastor, é o filho do pastor, é isso, é que nem não, irmãos, é você. Deus nos chama, Deus tem uma visão para cada um de nós. Quando eu cheguei aqui no morro, e o Vitor é testemunha disso, é o único que ficou, né, que resistiu. Primeira coisa que eu falei para as pessoas que estavam aqui, a Mariana depois também veio, mas a Mariana não pegou esse lance da gente orar 2 horas antes do culto, lembra disso? Não lembra, Vitor? Que eu acho que aí, eu primeiro perguntei para quem estava, eu falei, o que vocês acham? Não, acho que é isso, acho que é aquilo, acho que... E o que vocês acham que Deus acha que tem que ser? Aí ninguém soube falar nada. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu também não tenho essa resposta, mas vamos sentar e vamos orar junto. Quanto tempo você tem para orar antes do culto? Por essa visão de Deus. E aí ficou aquele negócio, né? Meia hora, 1 hora, entrando, acho que foi 1 hora que a gente ficou, 2 horas, não lembro. Eu sei que eu chegava aqui todo dia, 4 horas da tarde, abrir a igreja, porque eu acho que eu tinha marcado com ele 5h30, 5 horas. Irmãos, Deus deu a visão, e algum tempo depois eu recebi a visão de Deus, e agora nós precisamos cumprir a visão de Deus, porque o que aconteceu aqui essa noite, antes de vocês chegarem, eu não tinha programado, eu não tinha planejado. As coisas que têm acontecido com esse primeiro culto, que eu não quero nem chamar de culto infantil, porque agora já tem até gente grande no culto, né? É algo que a gente precisa tomar posse e aproveitar a oportunidade. E aí eu falo para vocês, entrar na visão de Deus, que não é nada comum e é difícil, porque quando o apóstolo Paulo ele começa a falar assim, é isso, é aquilo, os da igreja falaram o quê? Pera aí, Paulo, nós sempre fizemos assim. E os caras queriam até, com perdão da palavra, né, cortar o bilau do cara, né? E Paulo vai falar o quê? Aí chegaram à conclusão de que para Deus mais importava era a santidade, era a alma, do que o sacrifício, era a obediência do que o sacrifício. E muitos dos circuncidados não fizeram metade ou 1/3 do que Paulo fez. Então que a gente consiga pensar nisso, sabe? Vamos tomar posse dessa visão que está até aí na parede, né? A cola do que eu estou falando para vocês, ou a gente vai deixar, a gente vai perder essa geração? Porque assim, amanhã eu posso ir para outro canto, talvez você também possa ir. Eu acredito que todo mundo aqui quer morar na rua, quer morar né? Também tem isso. Mas se a gente deixar aqui uma árvore plantada, uma árvore de justiça, um carvalho de justiça, nada e ninguém vai conseguir atrofiar o nosso ministério, porque o que nós temos visto aqui não é algo comum em outras igrejas. As crianças aqui não estão aprendendo a dançar, a pintar, e as crianças estão assimilando coisas que muitos adultos não, até que vêm junto com eles, não estão assimilando. Botei essa música aqui que eu tocou antes, num outro projeto que eu dou aula, uma menina saiu chorando, e eu falei, vem cá, mas como que essa menina tem idade para entender o que o negócio está tocando? Que devia ter, assim, igual os nossos aqui. Então, irmãos, vamos aproveitar e fazer uma revolução aqui nessa comunidade, em nome de Jesus. Amém?